Oi! Partiu então, mais uma história em todo lugar. Ei, já pensou um presidente que tem acusação de estupro, assassinato? Meu, e ele governou 15 anos? Não, como assim nunca ouviu falar disso? Claro que já, gente, é o Getúlio Vargas. É o camaleão da política, é o cara que você não coloca ele numa caixinha. Ele não é nem isso, nem aquilo. Ele é o que ele mesmo falou, o que as circunstâncias precisarem que ele seja. Então ele é o tal do adaptável, né? E o próprio Roosevelt, sabe o Roosevelt? Franklin Delano Roosevelt, o cara que foi 4 vezes presidente, mas daí foi eleito, né? Não foi o caso do Vargas aqui, 3 vezes consecutivas, mas daí só... Hoje vamos falar da eleição dele, tá? A única vez que ele governou eleito, né? Nos braços do povo. O Roosevelt falou que ele era um ditador em prol da democracia. Meu, mais camalhão que isso não existe. O período do Vargas, que a gente vai comentar agora, dirigindo aqui só uma conversa rápida, é o período, o último, 51 a 54, que vai terminar, como bem sabem, no suicídio dele, né? No dia 24 de agosto. Aliás, uma data cheia aí de tragédias na história. Bom, o que acontece? Esse cara, gente, ele admitiu ter sido um ditador, né, como eu disse, pelas circunstâncias ali. E nessa fase democrática dele, quando ele veio pós-Dutra, pensa, né? Ele teve todo aquele Estado Novo, pai dos pobres e tal. E o Dutra, querendo ou não, americanizou o Brasil, abriu as portas aí para o capital norte-americano. Então a inflação estava lá em cima. Na época, o índice de inflação era considerado muito alto, né? Para o tanto que estava, vamos estar pior mais para frente da história, estava girando em torno de 21%. O custo de vida brasileiro estava altíssimo. O salário mínimo, para pensar, mano, ele estava governando em 51. O salário mínimo estava o mesmo salário mínimo que ele mesmo, Getúlio Vargas, criou em 1943. Bom, resultado, muitas demandas populares. E falando em populismo, estamos aqui falando do presidente do período liberal e populista, o João Goulart, que mais para frente vai ser presidente, né? Era o ministro do trabalho dele. E o Jango vai propor um aumento do salário mínimo em 100%. Chocada. E vai ter aquele quebra-pau dentro do Congresso e tal. E o Jango vai acabar tendo que se afastar de cena, né? Vai até conseguir ali a aprovação, mas assim, olhos de raiva, sangue vão se voltar contra o Vargas. Ele já tinha uma oposição ferrenha, né? O grande opositor dele era um deputado chamado Carlos Lacerda, que não era só um deputado federal, ele era dono de um jornal, Tribuna da Imprensa. Foi ele que no começo da campanha do Vargas falou: não, o Vargas ele não pode ser candidato. Ele saiu. O Vargas ele não pode vencer. Daí ganhou. Ele não pode assumir. Daí ele assumiu. Bom, resultado, foi ele que espalhou todas essas fake news que eu comecei falando, né? Só soltei a bomba aí, calma, gente. Nessa época, tá? Estamos falando de Brasil dos anos 50. Você não tinha aqueles filtros da lei para quem sai falando que não deve. Então, não tinha a tipificação penal para o Vargas, por exemplo, processar o Lacerda por injúria, difamação, calúnia, não tinha nada dessas coisas não, tá? Por isso que para tentar impedir ali a vitória do Vargas, o Lacerda foi lá e divulgou, né, uma ocorrência policial de assassinato que na verdade rolou quando ele era adolescente, ele tinha 15 anos, numa briga que os irmãos dele, mais velhos, ele tinha 4 irmãos, acabaram assassinando. Nossa senhora, assassinei meu celular aqui. Acabaram assassinando um oponente, mas isso aconteceu lá nos anos 10, aquela coisa do café com leite, que era muito comum das pessoas, enfim, né, resolverem tudo na bala, uma ignorância discutindo política. Hoje, graças a Deus, não acontece mais disso. Daí, até que tudo se explique, isso, né, deu aquele rebuliço ali na vida do Vargas. Bom, continuando. Daí, o negócio do estupro foi um caso de homônimo. Um homônimo que um tal de Getúlio Vargas, mas não Getúlio Dornelles Vargas, mais 2 homens estupraram uma indígena lá no Mato Grosso. E daí teve que provar que focinho de porco, né, pomada, enfim, pomada é ótima, né? E tudo isso aí, né, só dando dor de cabeça pro Vargas. Agora, dor de cabeça mesmo, ele teve para aprovar 2 estatais. Quais foram as estatais? Vocês sabem quais foram as estatais?
Petrobras e Eletrobras, elas só vão se consolidar mais para frente, né? Não ali no governo dele, mas ele consegue a aprovação de ambas dentro desse mandato dele democrático. Ele cria o BNDE, que hoje é o BNDES, né, que tem o S de social, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. E voltando lá para o Carlos Lacerda, o arqui-inimigo dele, o deputado federal, né, que, meu Deus, acho que dormia pensando em como que eu vou sacanear com o Vargas. O que rolou, né? Rolou um atentado na frente da casa do homem. Puta, daí deu ruim, né? O atentado, gente, atentado da Rua Toneleiros, lá em Copacabana, dia 5 de agosto. Complicou porque já estava muita tensão contra o Vargas. Você tinha militares reclamando, por exemplo, do aumento de 100%, porque eles, né, estavam ali indignados com a falta de investimentos no setor deles, e eles reclamavam, e até que faz sentido, né, que esse aumento de 100% do salário mínimo iria gerar uma queda no alistamento. Quem querer servir o exército se ele estava defasado? Quem querer servir se tinha esse salário aí, né, gigantesco esperando e tal? Bom, mas o Vargas foi avisado que isso tudo ia gerar uma inflação pior ainda mais para frente, nessas medidas drásticas, e deu no que deu. Mas é falar do atentado da Rua Toneleiros. O Gregório Fortunato, parece os nomes de novela mexicana, o Gregório Fortunato, era o chefe da guarda pessoal do Vargas há anos, desde lá da Revolução de 30. E o cara colocou ali, né, uns cupinchos para ficar assim, de olho, né? De olho onde é que ia o Carlos Lacerda, com quem que ele estava falando, o que ele estava aprontando, para poder antever os passos dele, né? Só que daí, um desses contratadinhos aí do Gregório Fortunato, mais um nome mexicano, era o Alcindo. O Alcindo, ele acabou, enfim, né, sendo questionado ali por um dos guarda-costas do Lacerda. E nesse quebra-pau aí, o que rola? Rola que ele acabou atirando. Tem versões que falam que o Lacerda nem foi acertado, mas o Lacerda tomou um tiro no pé, só que na real o tiro acabou acertando um major aviador. Gente, olha que shits! Um oficial da aeronáutica, e matou o major Rubem Vaz. Isso foi no dia 5 de agosto de 1954. Bom, 21 dias depois, você vai ter a manhã fatídica do Brasil, né? Quando lá no Palácio do Catete, depois desses 20 dias de muita tensão, de muita reviravolta, de inquérito policial, de forças armadas se declarando sublevadas, até o Palácio do Catete sendo cercado com trincheiras feitas de sacos de areia, aviões da aeronáutica dando rasante. Ele morava no Palácio do Catete. O velho tinha mais de 70 anos, meus amigos. Bom, resultado. Ele vai deixar a sua carta autografada, né? Já tinha várias versões. Essa é uma história boa de quem que datilografou. Ela tá tão perfeitinha, o português, tudo maravilhoso. Ele não sabia mexer em máquina de escrever, mas isso eu conto outro dia. Por quê? Porque ele vai escrever lá como se fosse uma retrospectiva e vai terminar com um tiro no coração. E aquela frase que mentira não é, né? Serenamente, dou o primeiro passo em direção à eternidade e saio da vida para entrar na história. E entrou mesmo, e esse é um pouquinho da história do Vargas Democrático que eu contei para vocês. Beijo, tchau, fui!